Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao Diário do TST, canal que eu desenvolvo para ajudar vocês, profissionais da qualidade, do meio ambiente e da saúde e segurança do trabalho, a aplicarem de maneira simples e fácil normas, procedimentos, requisitos legais no ambiente e na empresa onde atuam. Meu nome é Gustavo Vanck, sou técnico em segurança do trabalho, auditor interno de SGI e consultor de SGI, Sistemas de Gestão Integrado, Qualidade, Meio Ambiente, Saúde e Segurança do Trabalho. Hoje eu quero conversar com vocês sobre uma gestão que é muito importante também. Aliás, né? Tudo que a gente fala de segurança e saúde do trabalhador é importante dentro da organização. Então acompanhe o vídeo, aproveite o conteúdo, aplica no seu dia a dia, aumente o seu conhecimento e garanta um resultado eficaz para a sua gestão de saúde e segurança do trabalho. Como tudo na organização, como todas as gestões dentro da empresa são importantes, a nossa gestão e o que eu quero conversar com você também é importante. Então, fica até redundante falar isso, mas é uma realidade e é uma realidade que não é vista por todo mundo e que a gente precisa fazer com que isso seja entendido. Hoje nós vamos falar dos nossos terceiros, dos nossos prestadores de serviço, exatamente. Como que eu posso fazer a gestão deste pessoal dentro da empresa para que eu possa ter ter menos dor de cabeça e ter uma eficiência, uma eficácia na execução dessas atividades, porque afinal de contas a empresa não é especialista em tudo, né? Ela sempre precisa contratar alguém para ajudá-la dentro das suas obrigações, dentro das suas necessidades, dentro das suas manutenções. E vamos ser bem claros, né? A empresa também não tem que ter um funcionário para cuidar, por exemplo, de telhado, não tem que ter um funcionário, por exemplo, para fazer limpeza de caixa d'água. Pode ter? Pode, lógico, né? Isso daí vai de empresa para empresa e cada um trata da forma que achar melhor. Mas sempre tem aquele terceiro, sempre tem aquele prestador de serviço que vai realizar alguma atividade em nossa organização e que muitas vezes, vamos ser bem realistas aqui, né? Eles acabam passando por cima da qualidade, da segurança do trabalho e do meio ambiente, para que as atividades sejam realizadas no menor tempo possível e seja feita de uma forma não adequada, de uma forma que vai muitas vezes atrapalhar e interferir nas atividades dos colaboradores, vai interferir na, na execução, no dia a dia da organização e que muitas vezes a gente sabe que não é planejado, que não é reconhecido, que chega na hora de fazer a integração, a pessoa não sabe nem que documento levar, principalmente na época que nós estamos vivendo, né, nessa época de pandemia. Que eu devo fazer? Será que eu peço teste X, teste Y? Como é que eu trato isso? Como é que eu vou gerenciar isso? E é justamente disso que eu quero conversar com vocês, que eu quero fazer essa reflexão com vocês. E aí, nessa discussão, nesse compartilhamento de conhecimento, a gente poder crescer e evoluir. Inclusive, né, se você tiver alguma ideia, alguma sugestão, algum posicionamento com relação a esse assunto ou qualquer outro assunto relacionado à segurança do trabalho, comenta aqui no vídeo, né, para a gente poder fazer essa discussão no bom sentido e gerar conteúdo, né? Gerar conhecimento para as pessoas que estão aqui participando, assistindo o vídeo, porque eu acho que esse compartilhamento de conhecimento, de ideias, de sugestões, de críticas, né? Críticas boas, críticas ruins também, porque assim a gente aprende também, né? Vai fazer com que a saúde e a segurança do trabalhador seja transformada. Eu acho que o princípio é esse, transformar. Por quê? Nessa transformação, nessa mudança, nesta maneira de enxergar uma maneira mais proativa, mais preventiva, mais atualizada, vai fazer com que as empresas possam entender a importância da segurança do trabalho e o resultado que ela traz para a organização. Bom, então, feito tudo isso, falado tudo isso, o que nós vamos fazer com os nossos terceiros? Primeira coisa,
você da segurança do trabalho, você que está ali na gestão da segurança do trabalho, ou que está ali na gestão da área de suprimentos, compra, supply chain, seja o nome que for, né? A parte de contratação dessa mão de obra. É muito importante que esta relação dessas áreas que eu falei com a segurança do trabalho seja estreita. Por que eu falo isso? Primeiro, eu vou contratar um serviço de limpeza de telhado, por exemplo. Nesta contratação desta prestação de serviço, desses profissionais que vão executar a limpeza do telhado da organização, eles têm toda a expertise, eles têm todo o conhecimento de como executar esta atividade. Mas eles conhecem a sua empresa? Eles conhecem como que é a organização, como que a empresa é? Que tipo de recurso que ele tem, que tipo de recurso que ele vai precisar, quais são os EPIs, o que vai ser realmente feito, esse também é muito importante, né? Quais são as atividades que vão ser desenvolvidas, quais são os requisitos legais, qual é a legislação que deve ser atendida para a realização dessa atividade, e nada melhor do que essa conversa das áreas de supply chain, de compra, suprimentos, seja quem for, passar isso para a segurança do trabalho. Então, você vai mostrar, e aí a segurança do trabalho vai olhar para aquela atividade que está sendo desenvolvida e vai falar assim, olha, esse profissional vai ter alguns requisitos que precisam ser preenchidos para que ele possa executar essa atividade. E aí o profissional da segurança do trabalho vai levantar quais são esses requisitos. Então, um requisito bem simples e bem básico para essa atividade, por exemplo, é que todos os trabalhadores tenham o curso de trabalho em altura da NR35 com certificado. Então, esse é um requisito muito simples e básico para a realização dessa atividade. E aí, a segurança do trabalho vai elencar quais são esses requisitos, quais são os documentos necessários para a segurança do trabalho na execução dessas atividades. Então, esse é o primeiro ponto. Você não vai precisar, em cada compra, em cada prestação de serviço, fazer esse levantamento. Você vai fazer o levantamento. Então, trabalho em altura, trabalho da limpeza do telhado ou da calha, que a gente está utilizando de exemplo. Você vai fazer uma vez essa análise. Você não precisa fazer todas as vezes que a prestação de serviço vai ser realizada. Você faz uma. Por quê? A atividade normalmente vai ser a mesma, né? Então, não se repete. Então, você vai ter ali a sua avaliação, o seu reconhecimento de risco para aquela atividade e você vai deixar isso pronto para a área de compras, para a área de prestação de serviço, para a área de contratação de prestação de serviço. Então, ele não vai precisar ficar consultando você toda hora que ele for orçar ou que ele for contratar uma empresa que vai executar essa atividade. Então, ele já tem pronto ali. Lá no sistema, seja onde for, no papel de pão, no caderninho, mas isso já vai estar pré-determinado. E isso você pode fazer para todas as atividades que vão ser contratadas, que não vão ser realizadas pelos empregados da organização. Feito isso, você vai, por exemplo, condicionar, por exemplo, além desses requisitos, você vai condicionar alguns documentos que eles têm que entregar, como eu falei. O certificado é um deles, um exame um exame de sangue, um exame de glicemia, um exame psicossocial, enfim, que está no ASO do colaborador que vai prestar esse serviço. Então vejam a importância. Você não vai controlar esse ASO, mas você vai pedir para que você possa depois fazer o gerenciamento desses documentos e fazer a aprovação ou não. Então, pega cada serviço que vai ser realizado, cada atividade que vai ser realizada, faça essa análise e elabore um checklist, né, para a área de compras, então, e de contratação de serviços. Elabore essa rotina ou essa lista de verificação, porque na hora que a pessoa está fazendo o orçamento, na hora que ela está buscando os parceiros, os fornecedores e as pessoas que vão prestar esse serviço, ela já tem um roteirinho ali do que ela vai pedir para a prestação desse serviço. Esse já é o primeiro ponto. Aí você já tem uma linha de corte para aquelas empresas que têm condições de realizar a atividade
dentro da sua empresa ou não. Então, já começamos a tirar um problema, vamos diminuir a nossa dor de cabeça já no momento do orçamento, da busca destes profissionais. Então, o primeiro ponto, né? Você vai analisar quais as atividades que vão ser contratadas e quais são as documentações necessárias para que esse profissional realize a atividade de maneira segura e saudável dentro da sua organização. Lembrando que você contratando um prestador de serviço, você pode imaginar que a responsabilidade não é sua. Ah, saúde e segurança é responsabilidade da empresa que está prestando o serviço. Sim, mas a empresa que você trabalha é corresponsável com relação à saúde e segurança do trabalho das atividades que estão sendo realizadas. O que isso quer dizer? Se a pessoa chegou lá sem um EPI, você pode fazer com que a pessoa não realize essa atividade ou que você forneça o EPI para a pessoa. Né? Então, se o serviço precisa ser executado e você entende que você tem o EPI, por exemplo, né, para que ela possa realizar aquela atividade, você pode fornecer o EPI para ela. Por quê? Você é corresponsável com aquele trabalhador que está realizando aquela atividade lá dentro. Então, a importância do entendimento do serviço que está sendo prestado e dos documentos que tem que ser apresentado. Bom, fiz toda essa análise, elaborei o checklist, contratou-se o serviço, e aí você vai ter, e aí começa a gestão, né, de toda os terceiros, né, os prestadores de serviço. A sua empresa, você vai ter uma relação desses serviços que vão ser prestados durante o mês ou durante o período. O que eu quero dizer com isso? Tudo aquilo que a área de compras de suprimentos definiu como prestação de serviço e ela contratou isso, ela vai te informar, olha, segurança do trabalho, SESMIT, eu tenho estes serviços que vão acontecer nestes prazos. E aí entra o seu gerenciamento. Você já fez uma análise prévia, você sabe quais documentos vão ser apresentados ou foram apresentados. Nesses documentos que foram apresentados, você vai validar todos eles. Então, cada prestador de serviço você vai ter lá, imaginar aqui no trabalho em altura que a gente está falando, quais são os trabalhadores, quais são os certificados, quais são os exames que são necessários, estão todos aptos, tem ASO, aí depois vai ter uma questão da parte de RH, que é a parte de contratação, que de repente a pessoa pede alguns documentos que comprove o vínculo empregatício entre a empresa e o prestador e a empresa prestadora de serviço, para que não tenha problemas, para que realmente venha os profissionais que são contratados pela empresa, enfim, são informações e são documentos burocráticos para outra parte de gestão, que é a parte de gestão de RH ou da contratação de serviços. E você vai fazer a validação desses documentos que você julgou importante, que são necessários que sejam apresentados. Então, feito isso, a pessoa foi lá, contratou, informou todos os documentos que você pediu, e aí você começa a fazer o gerenciamento desses terceiros ao longo do período, né? Do mês, do ano, do semestre, enfim. Quando que eles vão começar, quando que eles vão terminar, quantos dias são necessários, para que você possa entender a dinâmica da produção. Uma vez que você sabe quando que o prestador de serviço vai começar e quando ele vai terminar, qual que é a previsão de término e qual área ele vai atuar, você vai poder fazer toda a tratativa de sinalização, de interdição, de comunicação à Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Em falando em Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, aproveita, tem um vídeo recente, anterior a esse aqui, que fala justamente do que a CIPA pode contribuir para a gestão de segurança do trabalho. Vai lá, assiste, comenta, curte, compartilha, enfim, que é conteúdo para você aplicar no seu dia a dia também. Fecha parênteses. Então você vai lá, comunica a CIPA que vai ter o serviço, que ele vai acontecer de tanto a tanto e que eles precisam saber para eles poderem acompanharem também essa atividade que está sendo executada dentro da organização. Então veja a importância da análise prévia da execução da prestação de serviço e o que movimenta dentro da produção, dentro da empresa, tudo isso que vai acontecer. Ah, mas é um simples
um simples serviços de limpeza de ar-condicionado, por exemplo. Bacana, legal, é simples, realmente é, né? Vai lá no administrativo, ou não, né? Dependendo de como for o seu ar-condicionado. Se for um ar-condicionado central, de repente muda totalmente a concepção. Mas se for esses ar-condicionados normais aí que a gente tem, é um serviço simples, mas precisa de acompanhamento, precisa de entendimento. Que produto que ele vai utilizar produto químico, não vai? Essas análises precisam ser feitas. E aí vai dentro do gerenciamento do SESMIT para que você possa ter uma efetividade dentro dessa gestão de terceiros. Então você tem o seu cronograma, tudo definido, tudo planejado, o que vai acontecer, o que não vai, quando que vai, como que não vai. Chegou para executar o serviço, chegou para executar a atividade. O que eu vou fazer? Vai identificar lá na portaria, vai conversar com o contato, de repente vai conversar com a área de suprimentos. A área de suprimentos já sendo orientada, então, de novo, a inter-relação da segurança do trabalho com a área de suprimentos, vai dizer, ó, fulano de tal está aí para executar o serviço previsto. O que a segurança do trabalho vai fazer? Vai conferir se as pessoas que estão na portaria ou que chegaram para realizar a atividade são as pessoas que apresentaram um documento previamente e você vai fazer uma integração. Qual que é o objetivo desta integração para os terceiros, para os prestadores de serviço? Mostrar como que a sua gestão de saúde e segurança do trabalho funciona dentro da organização. Então esse é o ponto principal dentro dessa integração. Por que precisa fazer integração com terceiros? E aqui eu vou fazer um comentário para que vocês possam ser mais objetivos para esta integração. Essa integração ela vai mostrar, como eu falei, a gestão da segurança do trabalho dentro da organização. Tudo? Não. Você vai focar ou tentar otimizar e ser objetivo na prestação do serviço que está sendo realizado. Então, vai fazer um trabalho em altura, como eu falei. Né? Onde que se acessa, qual é o caminho, qual é o trajeto, tem identificação, não tem identificação, tem que apresentar exame antes, como que está a área, como que eles, né, os prestadores de serviço, devem circular dentro da organização. Então, se você está dentro de uma empresa alimentícia, por exemplo, pode ser que de um prédio para outro você vai movimentar, você tem algumas barreiras sanitárias para você não ter uma contaminação cruzada. E essa contaminação cruzada não tem nada a ver com a saúde e segurança do trabalho, mas está totalmente relacionada à segurança e à qualidade do produto que está sendo fabricado naquelas unidades. Então você precisa evitar essa contaminação por uma série de motivos, né? E aí corresponde e aí cabe à empresa alimentícia fazer isso e elas fazem isso de maneira bem eficaz, de você fazer esse controle. Mas a segurança do trabalho tem que informar isso aos prestadores de serviço para que você não tenha intercorrências e não tenha, como a gente começou a falar no começo do vídeo, dor de cabeça nesta prestação de serviço. Então a integração é justamente para que você possa mostrar a gestão da segurança do trabalho, mostrar a empresa para eles. É uma oportunidade também na parte voltada para a qualidade, para marketing, você divulgar a consciência e a preocupação da alta administração com relação à saúde e segurança e aos produtos que estão ali sendo fabricados. Então você demonstra este foco em ter uma gestão eficaz dentro da organização e que ela sim se preocupa com a saúde e segurança dos trabalhadores e se preocupa com os produtos também que estão ali sendo fabricados. Então seja objetivo, mostre realmente o que é importante para aquele prestador de serviço e aonde que ele vai atuar e como que ele vai atuar, quais são os riscos que estão envolvidos ali, ou de uma forma mais básica, né? Depois eu vou explicar o porquê mais básico. De uma forma mais básica, os riscos que estão envolvidos ali. Se tiver alguma questão de produto, você vai aproveitar essa integração e vai falar também alguns cuidados com relação ao produto na execução das atividades. E também, se você tiver alguma preocupação, alguma gestão sobre o meio ambiente, também o que você vai tratar sobre o meio ambiente.
seguindo o exemplo do trabalho em altura da limpeza lá do telhado, vai lavar com o quê? Com máquina de alta pressão, vai gerar o que você vai fazer com os resíduos que estão ali. Então, esse é um foco também na parte de meio ambiente, que é muito importante, você tem que tratar isso dentro da integração e mostrar isso para o prestador de serviço. Não só, e aqui uma outra dica, não só para os prestadores de serviço, mas também para, para todos, né? Para tudo que você for gerenciar para o seu dia a dia dentro da organização, procure ser pontual, procure ser objetivo e procure ser claro. Por que eu falo isso? Porque dentro desta gestão de terceiros e de modo geral de toda a gestão, de todo o seu envolvimento dentro da organização, se você não for pontual, você acaba transparecendo um descrédito com a preocupação com a prestação de serviço e com tudo que está acontecendo ali. Então, pontualidade, se você... O que eu quero dizer com pontualidade? Se você marcou a sua integração de terças-feiras às 8 da manhã, esteja lá terças-feiras às 7h30, 7h45, 10 para as 8, para você preparar o seu material e realizar a integração no horário combinado. Isso mostra comprometimento e mostra importância da gestão da segurança do trabalho com relação a tudo que acontece dentro da organização. Então, pontualidade e objetividade e clareza mostram comprometimento, e esse comprometimento e demonstrar essa pontualidade vai fazer com que o prestador de serviço vai olhar para a sua empresa de maneira diferenciada. Falar assim, olha, eu preciso realmente seguir aquilo que foi planejado, porque a empresa é pontual, ela é comprometida, ela está preocupada com a segurança do trabalho, ela está preocupada com a saúde dos trabalhadores. Então, demonstra esse comprometimento, e isso tem um peso muito significativo. Lógico, sempre visando a, a, a realização da atividade de maneira fácil, de maneira simples, sem intercorrências. Muito bem, então você vai ter toda essa parte de gestão de integração. Quando que você vai fazer, como que você vai fazer, qual é o tempo de duração dessa integração. Gustavo, tem um tempo mínimo? Tenho que fazer em meia hora? Tenho que fazer em uma semana? Vai depender da sua empresa, da sua organização e da complexidade desse gerenciamento de prestação de serviço, né? Então, se você é uma empresa, uma planta química, por exemplo, provavelmente você vai ter uma série de documentos, uma série de situações que você vai ter que avaliar e vai ter que exigir do prestador de serviço antes que ele realize a atividade, porque você lida com produtos que podem afetar a saúde e a segurança daquele prestador de serviço, e aí você vai precisar fazer uma análise mais detalhada. Então vai depender muito da realidade da sua empresa, da sua organização. Então enxergue, analise, olhe. Nada melhor do que você que conhece a empresa, que fez o reconhecimento de risco, que fez o mapa de risco junto com a CIPA, que elaborou todo o seu programa de gerenciamento de risco. Vai ficar muito mais fácil para você fazer essa gestão de terceiros também. Feito isso, vamos caminhar, né? Vamos levar o trabalhador, o prestador de serviço, ao local onde vai ser realizada a atividade. Então, se são vários grupos, várias empresas, peça auxílio à CIPA, por exemplo, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, para que possa ajudá-lo dentro desta distribuição ou dentro desse trajeto dentro da organização até o local onde vai ser realizada a atividade. Então é muito importante ter este comprometimento da comissão interna para auxiliar ou uma pessoa responsável para auxiliá-lo, né, para auxiliar o SESMIT nesta distribuição, vamos dizer assim, dos postos de trabalho. Então, de novo, vai depender da realidade da sua organização. Mas, sim, não utilize, use, né, uma palavra não adequada, mas peça auxílio para que a CIPA, a comissão interna, ajude e faça isso dentro da organização, que é uma das atribuições que eu também comentei isso lá no último vídeo que eu divulguei dentro do canal do Diário do TST. Então a CIPA vai ajudar. Chegou no local de trabalho, o que nós devemos fazer? As nossas
evidências da prévia da realização da atividade, né? Então, análise preliminar de risco, se eu vou ter um espaço confinado, eu vou ter a permissão de entrada de trabalho, vou ter que verificar se tem vigia, se tem supervisor, como é que está funcionando, quais são os equipamentos de resgate para espaço confinado, se for trabalho em altura, vou verificar cinto, se está tudo lá, se está tudo correto, né? Ou você pode fazer isso antes da empresa entrar para realizar o serviço, e aí você vai fazer essa análise preliminar de risco. Vai analisar o ambiente, as sinalizações, os tagauts, os lockouts que são necessários, as identificações, etiqueta, enfim, tudo que é necessário para a realização e a prestação do serviço de maneira adequada. Feito tudo isso, vou embora, acabou meu problema? Acabei, posso deixar o pessoal lá, tá todo mundo consciente, treinei, mostrei, todos os exames, toda a documentação está correta. Posso ir fazer minha atividade de maneira tranquila? Pode, mas é importante você verificar ao longo da jornada de trabalho se tudo está acontecendo conforme foi planejado. Então não vou chegar lá, coloquei o meu prestador de serviço para trabalhar, né? Ele começou a executar as atividades, vira as costas e só vou ver ele no último dia ou no final da jornada de trabalho. Não faça isso, né? Estabeleça períodos de verificação das atividades dos terceiros, né? Então, passe de vez em quando lá no local e veja se o trabalhador continua com o EPI, se ele está fazendo de maneira correta, se ele tem alguma dúvida, se aconteceu algum incidente, né? Porque todos os incidentes devem ser analisados e devem ser registrados, por menor que seja. Então, é importante você passar e verificar isso. É obrigatoriedade isso? Não, né? Vai do bom senso, vai da consciência, vai do comprometimento. Mas é o técnico que é obrigado a fazer isso? Eu diria para você que você pode também fazer uso da comissão interna de prevenção de acidentes, né? Estabeleça pessoas que possam ali, em nome da segurança do trabalho, fazer esta verificação. E não necessariamente que você, técnico em segurança do trabalho, ou você do SESMIT, tem que passar lá para fazer essa verificação. Todos nós temos inúmeras atividades dentro da nossa jornada de trabalho. Basta planejá-las de maneira adequada que você consegue alinhar isso e fazer essas verificações ao longo dessa jornada e, consequentemente, garantir que o serviço que está sendo prestado seja prestado da maneira mais clara, mais adequada, mais comprometida possível para a sua empresa e reforçando aquilo que a gente conversou, que a gente começou a falar no começo do vídeo, sem ter dor de cabeça. Porque quando se fala em prestação de serviço, todo mundo levanta os cabelos, porque o prestador não atende, porque o prestador não tem documento, porque o prestador é isso, porque inventa uma série de desculpas. O que eu quero com esse vídeo é justamente dar uma diretriz para que você possa começar levantando os fornecedores adequados para a sua empresa e terminar esta prestação de serviço de maneira que isso possa se repetir, essa prestação de serviço possa ser algo contínuo com esse fornecedor e você estar feliz com relação à saúde e segurança do trabalho, a empresa está feliz com o serviço que está sendo prestado e o fornecedor, o prestador de serviço, feliz porque ele está recebendo por aquele serviço e ele não teve nenhuma intercorrência, não teve nenhuma discussão, não teve nenhum problema ao longo disso. Então é muito importante trazer isso para a gestão da saúde e segurança do trabalho. Muitas pessoas não dão muita bola para isso, mas é importante. O cara é especialista, ele sabe o que ele tem que fazer, ele vai lá e faz e acabou. Não é assim que funciona. Falei durante o vídeo e vou reforçar aqui. É especialista, ele tem capacidade para realizar aquele serviço, mas muitas das vezes ele não conhece a sua empresa. Ele não conhece como que sua empresa trabalha, quais são as atividades que são executadas ali, como que é a dinâmica da empresa, né? Então isso é muito importante você mostrar para ele, lógico, além de toda a parte documental, toda a parte de registros dentro desta prestação de serviço. E aqui eu quero também salientar uma coisa que está muito necessária no momento que nós estamos vivendo, que é justamente com relação
a esta pandemia, ao coronavírus, ao Covid, o que eu devo pedir? Eu peço teste rápido, eu peço o antígeno, eu peço o PCR, o que eu faço na minha empresa para que eu possa garantir a saúde dos meus colaboradores nessa época? Ou, melhor ainda, em qualquer época, né? De repente, essa pandemia vai passar e você daqui a alguns anos, daqui 2 anos, talvez, se você está vendo esse vídeo, e você vai querer aplicar alguma coisa com relação à gestão de terceiros. O que eu devo fazer? Que exame que eu devo pedir? Então, falando de saúde, você vai olhar para as atividades e fazer a análise, conversar com o médico do trabalho, entender quais são os exames que são necessários para a realização daquela atividade, e aí você vai solicitar esses documentos para o seu prestador de serviço. E nisso você vai olhar para a realidade qual você está vivendo e entender qual é a necessidade de exames complementares, como esse que eu falei do Covid. O teste rápido funciona? Funciona. É o que eu preciso? Você vai sentar lá com o seu médico do trabalho. Se você não tiver um médico do trabalho, você vai conversar com a consultoria de saúde ocupacional e vai conversar com eles e entender a necessidade. De repente, você vai julgar e, junto com ele, entrar em um acordo que, para a sua empresa, você vai aceitar o teste rápido, aquele teste que você pega a gotinha de sangue lá, pinga e ele te dá o resultado ali, é o suficiente para a organização, devido às características da empresa, como que vai ser realizada, como que a empresa é. Não, esse teste rápido não é o suficiente, eu preciso de algo um pouco mais eficaz com relação ao Covid, por exemplo. Então, você vai pedir um antígeno ou um PCR. Muito importante, né? Para esse momento de pandemia que nós estamos vivendo. Se sua empresa não adota medidas de higiene, faça, oriente, mostre e evidencie que é importantíssimo adotar essas medidas, esses protocolos de higienização e de distanciamento social. Então, converse com o médico, entenda os protocolos e olhe para a sua organização e aplique esses protocolos dentro da sua organização. Máscara, álcool em gel, higienização de troca de máscara de 2 em 2 horas. Como é que vai funcionar isso? No momento da chegada desse prestador de serviço, e assim aqui eu falo para todos os colaboradores, como é que a gente vai tratar? Tem empresa, por exemplo, que você chega na portaria, você mede a temperatura, você higieniza a sua mão e aquela máscara que você utilizou para chegar na empresa, ela pede para que você substitua, por exemplo, para uma máscara que ela vai fornecer. Mas eu, Gustavo, faz 5 minutos que eu coloquei a máscara, vou precisar substituir? Ora, você é prestador de serviço, siga as regras da empresa. Então, substitua a máscara. Pega a sua máscara com a sua mão higienizada, né? A gente está cansado, mas não vale a pena ficar reforçando. Guarde ela no seu bolso, guarde ela de maneira adequada e utilize a máscara que a empresa está solicitando para que você possa ter um relacionamento saudável e possa ter aí sua saúde preservada também. Dentro da sua organização, como é que eu vou adotar as medidas de trânsito, né, de pedestres? Quais são os corredores? Qual é a distância mínima? Tem refeitório? O prestador de serviço vai realizar as suas refeições em conjunto com outros funcionários? Como é que isso vai ser tratado? Vai ter um distanciamento? Como é que esse distanciamento vai funcionar? Quais são os horários para esses prestadores de serviços realizarem as suas refeições, as suas alimentações? Então, é importante você ter tudo isso muito claro e muito escrito. Elabore um procedimento para isso, uma instrução de trabalho, né? Gustavo, mas eu vou escrever uma instrução de trabalho. Sim, é importante isso, né? Pensando em gestão de saúde e segurança do trabalho, invista o tempo que for necessário para você elaborar e discutir isso com a organização e elaborar esse procedimento tanto para a contratação de serviços de terceiro, de prestadores de serviço, como o trânsito, a recepção, a execução das atividades e a finalização das atividades. Como é que ela vai se proceder? Invista esse tempo, escreva esse procedimento, escreva essa instrução de trabalho,
comunique, divulgue isso para todos os envolvidos, né? Então, basicamente aqui nós estamos falando da parte de suprimentos, da segurança do trabalho e dos fornecedores, dos prestadores de serviço. Converse com eles, evidencie, mostre como é que a sua empresa trabalha e depois você execute isso. E lógico, né, ao longo do tempo, conforme esse procedimento vai sendo executado, você vai atualizando, entendendo a realidade da época em que você está vivendo e você vai fazendo as suas devidas atualizações, né? Da mesma maneira que você faz o seu gerenciamento de CIPA, de doenças, de acidentes, de CIPAT, de tudo que acontece dentro da segurança do trabalho, crie o seu gerenciamento para terceiros, para prestadores de serviço, né? Pode ser uma gestão mais simples, se a sua empresa não precisar tanto de prestadores de serviço, como pode ser uma gestão um pouco mais complexa, onde você vai ter prestadores de serviços praticamente todos os dias e vários prestadores dentro da organização. Isso vai depender muito da dinâmica da sua empresa. E talvez, e aqui vai uma análise, né, de toda a gestão da segurança do trabalho, talvez dentro da sua equipe do SESMIT, você vai precisar de uma pessoa exclusiva para tratar de gestão de terceiros, para tratar de gestão de prestadores de serviço, que é uma pessoa que vai dedicar o seu tempo, a sua jornada de trabalho em fazer tudo isso que nós conversamos dentro da sua organização, né? Então vai depender muito da complexidade. Sempre falo, a empresa é um organismo vivo, porque são pessoas que estão executando as atividades ali. Então, a partir do momento que ela tem essa característica de organismo vivo, cada empresa tem a sua particularidade, cada empresa tem o seu detalhe. E isso é importante você comunicar para outra empresa, né, para o prestador de serviço, porque ele não sabe, como a gente comentou ao longo do vídeo. Bom, se você não se inscreveu, aproveite e se inscreve no vídeo. Se inscreve no canal, não no vídeo, né? Se inscreve no canal, curte, compartilha, comenta, como eu falei. Diga aí, dê uma sugestão, uma crítica, uma opinião, para que a gente possa compartilhar esses conhecimentos e divulgar isso para as pessoas, para que a gente possa ter uma segurança do trabalho mais efetiva, mais eficaz, não só dentro da sua organização, mas dentro de todas as organizações, dentro do nosso estado, da nossa cidade, do nosso país, enfim, da onde esse vídeo conseguir chegar. E eu fico por aqui. Um grande abraço. Estava me esquecendo. Aqui embaixo, no link, nas descrições aqui, eu vou deixar para vocês os links das redes sociais do Diário do TST, onde eu costumo e coloco conteúdos para que você possa aplicar no seu dia a dia. Então, não é só aqui no YouTube, também tem outras redes sociais para você aproveitar os conteúdos que a gente gera, que eu gero para vocês. E também tem uma página na internet, onde eu disponibilizo material, conteúdo mais denso, mais profundo para você aplicar no seu dia a dia. Então, por exemplo, eu tenho um conteúdo que fala só de gestão de qualidade, eu tenho um conteúdo que fala só de gestão integrada, né? Qualidade, meio ambiente, saúde e segurança do trabalho. Então, vai lá no site, dá uma olhada, fuça lá, com certeza vai ter um conteúdo específico que vai te ajudar e aí você pode aproveitar e aplicar isso no seu dia a dia. Agora sim, né? Muito obrigado pela sua atenção, pelo seu vídeo. Um grande abraço e a gente se encontra aí nos próximos vídeos.